Pronto, deu certo. Aqui eu fiz esse PowerPoint. Vamos lá. Então, rapidamente aqui, as atribuições da Polícia Federal estão previstas no artigo 144 da Constituição. Vou falar meio rapidinho, depois vocês podem ficar com a apresentação aí, mas as balizas, né, o fundamento todo do funcionamento da PF se encontra nesse artigo. Então, é organizada, mantida pela União, um órgão permanente, estruturado em carreira. E aí, entramos aqui já direto no inciso 4º, que é a função mais importante da Polícia Federal relacionada à autonomia, que são as funções de polícia judiciária da União, exercida com exclusividade, ou seja, somente a Polícia Federal pode fazer as investigações em que a União tenha sofrido alguma lesão ao seu interesse, é um bem jurídico. Também nas questões relacionadas ao narcotráfico, e exerce as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Já trabalhei em Foz do Iguaçu, aí no estado do Paraná, então ali essa atividade de polícia de fronteiras era exercida, né, até hoje exercida com muita intensidade, tríplice fronteira. Bom, com relação à Polícia Federal, é um órgão estratégico, né? Por que é um órgão estratégico? Está previsto no Sistema Constitucional de Segurança Pública e as suas atribuições ali internas, seus cargos, devem ter a missão exercida com eficiência, efetividade e eficácia. Isso consta da justificativa de uma lei muito recente, muito importante, que é a Lei 13.047 de 2014. É um órgão de Estado, não é um órgão de governo, daqui a pouco a gente fala disso. A PF ela é fundada na hierarquia e na disciplina, e com relação aos delegados de Polícia Federal, são autoridades policiais da Polícia Judiciária da União e encarregados da direção das atividades do órgão, e essa função ela é híbrida, tem natureza jurídica e policial, essencial e exclusiva de Estado. Então, não são cargos de confiança, são cargos concursados. E para quem tem vontade de entrar na Polícia Federal, no cargo de delegado, o ingresso na carreira requer a participação da OAB, na banca examinadora, é um cargo privativo de bacharel em Direito, ou seja, tem que ter 3 anos de atividade jurídica ou policial. É preciso ter experiência, então, para ingressar nessa carreira. E aí entra um ponto também muito atual, aí, a questão do diretor-geral, que é nomeado pelo presidente da República, está na lei isso, e privativo de um delegado que seja integrante da classe especial, que é a classe mais elevada da carreira. Com relação a essa tão importante lei de 2013, que é a Lei 2.830, tem todo o regramento dos poderes do delegado de polícia dentro do inquérito policial. É ele que preside o inquérito, a investigação, e ali ele tem o poder de requisição. Ele requisita perícia, diligências, intima pessoas, produz a prova e apura a autoria de crimes. E pode ser que, de repente, no curso do inquérito não tenha sido constatada a ocorrência de um crime ou não tenha sido identificada uma autoria. Isso está tudo documentado no procedimento que é controlado ali pelo Poder Judiciário e passa pelo Ministério Público. Bom, o inquérito ele só pode ser retirado de um delegado e redistribuído com despacho fundamentado. Não pode, né, como havia sempre essa ameaça, ele não pode ser substituído, o delegado, sem um motivo explícito, passível até de decisão judicial para que não seja retirado esse delegado. Já o ato de indiciamento é privativo do delegado de polícia, tanto civil como federal, conforme a prática do crime, né, que esteja sendo apurada ali, e deve ser feito com ato fundamentado. Então, o inquérito ele está normatizado no Código de Processo Penal, presidido pelo delegado, é um instrumento para buscar a verdade real. Hoje já se fala em verdade possível. É uma garantia do cidadão. Imagina uma pessoa ser investigada ali de maneira sigilosa. Isso é errado, isso é incompatível com a Constituição. Então, o inquérito policial ainda permite a participação, prevê a participação do advogado, que pode ainda ter uma atuação com certo contraditório, indicando provas, sugerindo perguntas, quesitos para a perícia. É uma participação bem mais ativa. Isso foi uma evolução das regras relacionadas ao inquérito policial. O modo como pode ser instaurado, muitos já devem ter estudado isso, instauração de ofício, por requisição do juiz ou do Ministério Público, ou até a pedido do ofendido. Então, quando você fala da Polícia Federal, Polícia Judiciária, você pensa no interesse da União. Então, a Polícia Federal investiga, de repente, um crime cometido contra os Correios, contra a Caixa Econômica Federal. Essas vítimas pedem à polícia que instaure o inquérito, a peça
chega ali na polícia, a polícia, vislumbrando que há uma prática de crime, o delegado já começa o inquérito a partir dali. Então, o delegado tem esse poder e dever de colher as provas para esclarecer os fatos e circunstâncias. E todas as possibilidades aí de diligências que o delegado pode representar ao juiz, isso mostra que são medidas jamais que avançam mais sobre o interesse do indivíduo que é investigado e é controlado pelo juiz. O juiz é que vai decidir, então, se autoriza a quebra de sigilo bancário, fiscal, interceptação das comunicações, buscas, né? Isso é o mais comum se vê nas operações, né, da Polícia Federal, quando vocês ligam a televisão e a operação está acontecendo. Então, toda essa operação policial, por trás dela, você vai ter um inquérito policial que passou pelo juiz com a manifestação do Ministério Público também. Colaboração premiada, várias medidas, né, prisão preventiva, prisão temporária e outras medidas assecuratórias. Infiltração, ação controlada. Aqui eu coloquei uma rápida referência à Operação Lava Jato. 71 fases, eu estava até tentando lembrar quantas fases, né? Eu estava pensando em 50, 60, aí fui lá na internet, atualizei aqui, 71 fases, pessoal. Começou em 2014, começou aí em Curitiba, vejam só. Todos os crimes, tipos de crimes aqui relacionados à corrupção, formação de cartel, superfaturamento de contrato, só coisa grande. Pagamento de propinas a agentes públicos, transferência de dinheiro a agentes políticos, muita evasão de divisas, utilização de empresas offshore, contratos fictícios, crimes pesados, né? Não estamos mais falando daquele furto pequeno, não, a gente está falando aqui de crimes grandes e valores enormes, absurdos. E diante de tantas operações da Polícia Federal, diante de tantos indiciamentos, de tantas prisões, não somente da Lava Jato, como de várias operações, o poder econômico, o poder político foram, obviamente, alcançados, atingidos por essas investigações, porque havia pessoas que detinham esse poder e descumpriram a lei, infringiram a lei e praticaram crimes e foram devidamente responsabilizados. A partir disso, houve uma reação. Nós vimos ali leis como a nova lei de abuso de autoridade, vimos também um pacote anticrime que foi distorcido, modificado, dentro do legítimo poder, claro, do poder legislativo, porém a reação foi clara, tentando várias tentativas de limitação da atuação da Polícia Judiciária, do Ministério Público e do próprio Poder Judiciário. E quais são os remédios? Bom, aí a gente entra aqui na autonomia. PEC 412, vejam o ano, 2009, acabou de fazer 10 anos de aniversário. O que a gente estava pedindo lá em 2009? Uma proposta de emenda à Constituição para incluir no artigo 144 autonomia administrativa, funcional e orçamentária para a Polícia Federal. E já vamos entrar em mais detalhes. E a PEC 101, já um pouco mais recente, 2015, com a previsão de um mandato para o diretor-geral, que é um tema atualíssimo. Um diretor-geral que seja nomeado e dali a um mês, 6 meses, 1 ano, seja trocado, isso não é salutar para a instituição, muito menos a Polícia Federal, que combate organizações criminosas. A PEC 412, às vezes encontra resistência, mas se vocês olharem, o texto é muito enxuto, é muito claro, não há polêmica aqui nesse texto. Vejam, o artigo 144 passaria a ter um parágrafo 1º, que pode ser aperfeiçoado também, isso é inerente ao processo legislativo, né? Diga-se de passagem que está parado lá no Congresso Nacional, na CCJ da Câmara dos Deputados. Então, é bem simples, que uma lei complementar vai organizar a Polícia Federal e prescrever as normas para a sua autonomia funcional, administrativa e a iniciativa de elaborar sua proposta orçamentária, certo? Dentro dos limites da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, aqui, de cara, a gente já vê aqui 3 dimensões da autonomia: administrativa, funcional e orçamentária. Eu vou começar aqui embaixo pela orçamentária, que é mais simples. Todos os anos, a Polícia Federal depende do governo, da proposta de lei
para o seu orçamento. Alguns anos vem com cortes aí de 100 milhões, isso representa um valor muito elevado quando você está pensando numa polícia que atua no país inteiro, e isso muitas vezes é feito até em represália ao funcionamento da própria Polícia Federal. Há cortes que acontecem ao longo do ano, além da fase de processo legislativo. Então, você coloca uma proteção no orçamento da Polícia Federal para que ninguém possa criar ali uma maneira de atrapalhar o seu funcionamento. Seria mais ou menos como acontece hoje com a Defensoria Pública da União, que tem autonomia, na Constituição, inclusive. Aí vamos para a autonomia administrativa. O administrador pode criar as suas próprias regras ali do órgão, né? Hoje, a Polícia Federal depende de regras do Ministério da Justiça, muitas vezes até do Ministério da Economia, e com uma autonomia constitucional, as regras serão feitas ali dentro da própria Polícia Federal por sua direção. E aí, a cerejinha do bolo, como diz um amigo, a autonomia funcional. Essa aqui é uma que às vezes gera certa confusão por críticos da PEC 412. Mas é muito simples. A própria Polícia Federal é que vai dar cumprimento à lei. Não são terceiros que vão dizer, olha, a Polícia Federal tem que fazer isso, fazer aquilo. É a própria Polícia Federal que vai executar o seu trabalho. Mas isso não afasta os controles que existem, inclusive na Constituição, realizados pelo Judiciário, Ministério Público e outros órgãos. Então, essa autonomia funcional é a mais importante, olha só, para não sofrer influências, tanto no plano externo como no plano interno, no exercício de suas atribuições legais, inclusive oponíveis a outros órgãos e poderes públicos e políticos da Federação. Então, eu vou lembrar mais uma vez, a Defensoria Pública tem essas autonomias. A Polícia Federal não tem. Vejam como são as coisas. Então, aqui, ó, só reforçando o que eu disse, além desses órgãos de controle, também, ó, CGU, Tribunal de Contas, ouvidoria, a gente pode pensar também na criação de uma ouvidoria para controlar. O fato é que a Polícia Federal é um dos órgãos mais controlados e mais transparentes que existem. Todos os dias chegam ali pedidos de informação sobre, principalmente na área de polícia administrativa, passaportes, essas coisas, e a Polícia Federal presta essas informações com maior transparência. E aqui, para arrematar, na parte teórica nossa aqui, que eu produzi esse material, a gente tem um fundamento muito forte para a autonomia da Polícia Federal. Tanto a Convenção de Palermo como a Convenção de Mérida estabelecem que os Estados-partes, e aí o Brasil é um desses estados, tem que adotar medidas para promover a integridade, prevenir, detectar e punir a corrupção dos agentes públicos e adotar medidas, olha aqui, ó, para assegurar que as suas autoridades que atuam em matéria de prevenção, detecção e repressão da corrupção de agentes públicos possa agir de maneira eficaz, inclusivamente conferindo a essas autoridades independência suficiente para impedir qualquer influência indevida sobre a sua atuação. Já a gente vai analisar aí junto com o professor Bruno Zampier. Então, vejam, o Brasil já subscreveu essas duas convenções e ainda não cumpriu com elas. Haja vista que a Polícia Federal está aí tratada como um brinquedo político, sofrendo todo tipo de intervenção, interferência e várias tentativas de ingerência. Deixei aqui um link de um videozinho institucional, se quiserem assistir, as redes sociais. Acho que depois vocês conseguem pegar com os colegas aí que estão coordenando a nossa live aqui. Eu vou tirar. E passo a bola aqui ao professor Bruno, aí já a gente começa o debate. Bom, pessoal, excelente, ótima exposição, minha cara amiga, doutora Tânia Prado. Bom, pessoal, eu acho que é muito importante que vocês que estão na faculdade possam cada vez mais enxergar de forma clara e transparente, como a doutora Tânia colocou, a necessidade de uma Polícia Federal autônoma. Eu calculo aqui, né, que vocês têm a maioria aí 20 anos, 20 e poucos anos, alguns mais, outros menos, mas costuma ser a média da galera que está fazendo direito. Com certeza vocês não vão se lembrar, ao menos a grande maioria que está nos assistindo. Mas em 2007, a doutora Tânia há de se lembrar,
O ex-presidente Lula, depois do seu primeiro mandato, logo no início do seu segundo mandato, ele quis trocar a direção geral da Polícia Federal. E isso veio até de uma pressão de dentro do próprio Partido dos Trabalhadores, porque vale lembrar que no primeiro mandato do Lula, de 2002 a 2006, foi que a Polícia Federal começou a fazer essas grandes operações que hoje a gente vê toda semana na televisão. A independência dada à época à Polícia Federal, ela foi uma independência de fato. Então, quando você ouve na televisão alguém falar porque a Polícia Federal é um órgão independente, não é. Nunca foi. Isso não está no plano normativo. Não existe uma norma constitucional, não existe uma norma infraconstitucional que garanta ao órgão Polícia Federal, vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, vinculado ao Executivo Federal, não há uma norma, galera, que preveja a autonomia na atuação da Polícia Federal. E isso sempre é colocado na boca de políticos como um grande argumento. Porque no governo A, porque no governo B, aquela época sim, tinha autonomia, agora não tem mais. Mentira! A Polícia Federal nunca teve autonomia, ela precisa ter autonomia, e é isso que a doutora Tânia colocou de forma clara com as duas PECs, os dois projetos de emenda constitucional que ela projetou na tela para vocês. Então, já saiam dessa live com isso na cabeça. Essa historinha de que a Polícia Federal é autônoma é para boi dormir. Não, como a gente fala aqui em Minas, né? É para boi dormir. A Polícia Federal não tem autonomia consagrada num instrumento normativo. Fui claro? Pois bem, voltando lá. Em 2007, depois do que a Polícia Federal fez no primeiro mandato do Lula, vale lembrar, prendeu, indiciou o José Dirceu, que era braço direito do Lula, prendeu e indiciou o Palocci, que era um dos figurões do PT, prendeu o irmão do Lula, né? Chegou a prender o irmão do Lula, para vocês terem uma ideia. Ou seja, muita gente dentro do PT começou a pressionar o presidente. Essa liberdade total aí para a PF agir não está rolando. Isso aí está voltando-se contra nós. Aí o Lula foi, mexeu, em 2007 foi e trocou o diretor-geral. A Dilma, quando entrou, colocou um outro diretor-geral. E o diretor-geral da Dilma, o Leandro Daello, tomava muita pressão também do ministro da Justiça, o Zé Eduardo Cardoso, que, por sua vez, tomava pressão do PT diante do trabalho da Polícia Federal, vale lembrar o início da Lava Jato. Como a doutora Tânia colocou, as primeiras fases da Lava Jato foram ainda lá na época do governo da Dilma. Depois a Dilma sofre o impeachment, entra o Temer. O Temer olha e fala, vou tirar esse diretor-geral que era da época da Dilma, vou colocar um para mim. Só que o Temer, gente, tinha um inquérito, lembra o tal do inquérito dos portos? Aí ele colocou um diretor-geral que trocou os pés pelas mãos e começou a defender publicamente o governo, fazer papel de advogado do governo. Caiu, foi exonerado em 3 meses. Depois entrou um perfil mais conservador, mais técnico, foi o Galouro, e encerrou o mandato do Temer. Quando entra o Bolsonaro, ele dá, como foi dito na sexta-feira passada, tanto por ele quanto por Moro, carta branca. Carta branca para que o ex-juiz e agora ex-ministro pudesse montar o seu time. O que o Moro faz? Convida o superintendente aí do Paraná, vocês devem ter ouvido falar muito dele aí em Curitiba, o Maurício Valeixo, para ser o diretor-geral da Polícia Federal. O Bolsonaro concorda num primeiro momento, carta branca para o Moro, nomeia. Passam-se 6, 7 meses de governo, o Bolsonaro já começa. Temos que trocar um superintendente no Rio de Janeiro. Temos que trocar um superintendente em Pernambuco. As coisas não estão andando do jeito que eu queria. Agora a pergunta que eu já faço é, a Polícia Federal tem que andar como um governante quer? Ou a Polícia Federal tem que andar como a Constituição manda? Como a lei infraconstitucional manda? Nós somos juristas. Vocês estão em formação, eu sou um jurista, a doutora Tânia é um jurista, eu te pergunto, a Polícia Federal deve satisfação a quem? A um governante que está momentaneamente no poder? Ou à Constituição, que é a nossa norma magna, que é a nossa carta maior? Então, por que eu fiz esse retrospecto? Falei de Lula, falei de Dilma,
falei de Temer e falei de Bolsonaro. Porque na história recente do Brasil, todos os presidentes flertaram com intervenções na Polícia Federal. Vou repetir, para ser bem claro. Quem quiser pode filmar. Todos os presidentes na história recente do Brasil flertaram com intervenções na Polícia Federal, exatamente pelo fato dela não gozar de autonomia consagrada, seja pela Constituição, seja por uma lei infraconstitucional. Infelizmente, no Brasil, esse espírito pouco democrático, esse espírito autoritário, seja na esquerda, tá? Seja na direita, ele vem. Porque aqui não é uma questão, eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu sou Bolsonaro, ele é um mito, eu sou Lula livre. Gente, não se trata de uma questão ideológica, se trata de uma questão de violação ao Estado democrático de direito. Por quê? Porque, como eu falei, os presidentes, eles têm no seu inconsciente e na base política que o apoiam, essa visão equivocada de que podem e irão controlar os trabalhos da Polícia Federal. Só que isso já foi tentado no passado, como eu mostrei, e a prática se apresentou como o quê? Como meras tentativas indevidas. Hoje a Polícia Federal trabalha com o Ministério Público, a Polícia Federal trabalha com o Poder Judiciário nas mais diversas instâncias. Então, não dá para o presidente pensar que ele vai chamar um delegado que está conduzindo a operação, vai chamar a doutora Tânia, você está investigando quem lá em São Paulo? Presidente, eu estou investigando o deputado A, o deputado B e o deputado C. Pode parar, doutora Tânia. Aqui não. Eu não quero que a senhora faça isso. A Polícia Federal é minha. Que vergonha de um governante falar uma frase dessa. A minha Polícia Federal. A Polícia Federal não é de governante nenhum. A Polícia Federal é do Estado brasileiro. A Polícia Federal é um órgão permanente. A Polícia Federal é um órgão de décadas no Brasil. E que nenhum governante conseguiu, nos tempos recentes, controlar ao seu bel prazer o trabalho da Polícia Federal. Então, eu apoio integralmente a autonomia orçamentária. A Polícia Federal tem que dizer o que ela vai fazer com o orçamento. Porque você pode matar uma instituição interferindo diretamente ou simplesmente secando a fonte, cortando dinheiro, né, doutora Tânia? Para fazer operação, para contratar pessoa, concurso. A Polícia Federal às vezes fica 7, 8 anos sem concurso. O Ministério Público, por exemplo, tem concurso quase todo ano, porque faz a gestão adequada do seu orçamento. Por que não você que está na faculdade apoiar isso e amanhã você ter ano sim, ano não, ou todos os anos, concurso para delegado de Polícia Federal? É um absurdo o que acontece com a nossa carreira. Fica 6, 7 anos sem concurso. Uma pouca oxigenação do órgão, que é ruim. Uma defasagem de servidores para conduzir atribuições que, como a doutora Tânia mostrou, só crescem. Todos os anos a atribuição da Polícia Federal tem crescido. São aprovadas leis que ampliam paulatinamente a atribuição da PF. Então, uma autonomia orçamentária, uma autonomia funcional, uma autonomia administrativa, isso é para ontem. Se a Defensoria tem, se o Ministério Público tem, por que a Polícia Federal pode não ter? Como a doutora Tânia muito bem colocou, a Polícia Federal tem vários controles internos e externos. Um amigo meu, doutora Tânia, do Ministério Público, me perguntou essa semana: Bruninho, mas como é que fica a questão do controle externo? Não muda nada. O fato de ser aprovada uma norma constitucional concedendo autonomia à Polícia Federal é um avanço no Estado democrático de direito. E é assim que a gente tem que tratar isso, como um avanço, um aperfeiçoamento na nossa democracia. O Ministério Público antes de 88 não tinha isso, agora tem. A Defensoria Pública antes da Emenda Constitucional 80 não tinha isso, agora tem. A Polícia Federal, e por que não a gente pensar amanhã as polícias judiciárias do Estado, dos estados, a Polícia Civil do Paraná aí que está com concurso aberto para delegado. Eu preparo vários candidatos no meu curso preparatório para a carreira de delegado.
Poxa, por que não as polícias civis amanhã terem uma autonomia também para poder trabalhar de forma mais independente, mais desconectada do grupo político do governador? A gente tem que pensar em aprimoramentos dos órgãos, das instituições. A doutora Tânia falou, pô, a gente defende mandato para o diretor-geral. Gente, até outro dia, ô Guilherme, você que está nos assistindo, até outro dia, qualquer um poderia ser diretor-geral da Polícia Federal. Bastava ser da confiança do presidente. Os delegados conseguiram, em 2014, apenas a aprovação de uma lei que resguarda que só delegados de Polícia Federal de carreira, ocupantes da classe especial, que é a última classe da nossa carreira, Guilherme, eles possam ser nomeados como diretor-geral. Então, eu lhes pergunto, se a gente tivesse o Valeixo, doutor Maurício Valeixo, com mandato, a gente estava tendo esse problema que nós estamos tendo agora no Brasil? O Brasil, ao invés de estar focado na pandemia, que está matando a cada dia mais, o Brasil está discutindo quem tem razão, Moro ou Bolsonaro. E, gente, isso chama-se surrealismo. Isso é uma coisa surreal. Nós vamos mergulhar na maior crise econômica de todos os tempos. Não é o Brasil, não, é o mundo inteiro, em virtude dessas políticas de isolamento que são necessárias para conter a pandemia. O Brasil está discutindo queda de ministro da Saúde, se volta a ditadura, se quem tem razão é Moro ou Bolsonaro. Isso é de uma pobreza intelectual, sem comentários. Mas isso nos dá a oportunidade de mostrar o quanto a nossa democracia necessita ser aprimorada cada vez mais. Então, se o Maurício Valeixo, assim como acontece com o Aras, que é o Procurador-Geral da República, que tem mandato, se o Valeixo tivesse mandato, a gente não estava passando, ao menos por essa crise, né? Porque esse governo cria crise toda semana, mas ao menos por essa, a gente estaria blindado, porque essa discussão sobre a troca do diretor-geral da PF só ocorreria ao final do mandato pré-fixado, que seja de 2 anos, que seja um mandato de 3 anos. Mas, se a gente tivesse um mandato para o diretor-geral da Polícia Federal, obviamente a instituição estaria mais forte, a instituição não estaria passando esse desgaste que ela está passando, porque é um desgaste, gente. É uma descontinuidade no trabalho. Os chefes de delegacia do Brasil inteiro, os superintendentes, estão todos assim agora. Pô, esperar, né? Vamos ver o que acontece. A gente não sabe quem vai assumir, como vai ficar, se eu vou ser exonerado também. Isso é uma insegurança para um trabalho de um órgão de Estado que é péssima, que viola o princípio da eficiência. Se ontem o Alexandre de Moraes, ao vetar a nomeação, ou a posse, na verdade, do delegado que fora nomeado, o Alexandre Ramagem, ele falou muito da questão do desvio de finalidade, da motivação do ato, da impessoalidade. Poderíamos falar da eficiência. Espera aí, o diretor que caiu por quê? Essa é a pergunta. Por que ninguém está discutindo isso? Por que está todo mundo discutindo a entrada do próximo? Vamos discutir o capítulo anterior. Por que o diretor que lá estava caiu? Essa é a pergunta. Então, quando algum amigo seu começar a discutir, você fala, tudo bem, mas por que ele caiu? Ah, caiu porque o presidente quer. Tá, mas por que o presidente quer? Ele fundamentou o ato? Quem estuda direito administrativo sabe que o ato tem que ser fundamentado. Todo ato tem que ser fundamentado. Então, cadê a fundamentação do ato? Foi um critério técnico? Por que essa escolha foi pessoal? Pessoal em que sentido? Então, nós temos que lutar e lutar muito pela autonomia da PF, pelo mandato do diretor e, quem sabe, até dos delegados poderem eleger 3 pessoas numa lista tríplice, tal qual ocorre há anos, há décadas, no Ministério Público, e o presidente, dentro de um sistema de freios e contrapesos, puder escolher dentro ou dentre os 3 mais votados na lista tríplice, aquele que ele irá indicar ao cargo de diretor-geral. Então, acho que a gente deu para fazer um grande panorama. Não vou entrar em detalhe quem tem razão, se é Moro ou Bolsonaro, porque a gente está aqui para discutir algo muito maior do que essas 2 figuras. Nós estamos aqui para discutir um órgão de Estado que vem prestando serviços relevantes ao Brasil
há décadas e que é, em qualquer pesquisa que é feita no Brasil, top 3 de credibilidade junto à população. Guilherme, eu volto com você, eu passo para a Tânia. Como o senhor preferir, se vocês quiserem conversar um pouco com o pessoal, se a galera quiser ligar o microfone e fazer perguntas, podem ficar bem à vontade. Tânia, você quer completar alguma coisa que eu falei, minha amiga? Concordo com tudo que você disse, falou muito bem. Acho que ia ser legal realmente a gente ter as perguntas aí do nosso público, para aproveitar. Vamos lá, galera. Ó, o Luiz Naval já está conectando o áudio ali, ó. Tô vendo aqui, já tem experiência aqui no Zoom. Ó, o Thiago está perguntando aqui no chat. O Thiago Philipsen. E o Valeixo, pediu demissão ou não? Ô, Thiago, é óbvio que ele não pediu demissão. Ponto final. Acabou a discussão, tá? E provavelmente ele vai falar isso no inquérito que foi aberto junto ao STF. Como eu acredito. Não sei se a doutora Tânia pensa diferente. Pelo que noticiaram tudo, ele não pediu demissão. Não. Ele estava desgastado de tanta tentativa de intervenção, né? Desde agosto do ano passado já estavam querendo trocá-lo. E continua aí até o último minuto. Isso aí, ó, a Aline falou, é um absurdo estarmos discutindo o óbvio, principalmente nesse momento mundial. As pessoas estão pensando com o fígado. Pois é, Aline, o que está faltando nesse momento é discernimento, equilíbrio, sair dos polos e a gente pensar no interesse público, né? Essa palavrinha, essa expressão mágica que está tão esquecida no Brasil, Aline. O Henrique falou, mas estava no Diário Oficial, exoneração a pedido. Estava no Diário Oficial, inclusive, a assinatura do Moro, né? Isso tudo vai ser apurado lá no inquérito do STF, viu? Meu caro Henrique Santos. Paola aqui perguntando, o Alexandre de Moraes pediu informações da PF sobre o novo DG? Que eu saiba, não. Você sabe de algo, Tânia, nesse sentido? Não, eu acredito que não. Só emitiu aquela decisão e deu ciência à AGU, né? É isso aí. Tem muito interesse aí. A Aline mandou bem aqui no comentário. O Ravel Pellegrinello. Como fica a questão da obtenção das provas para o inquérito do STF de competência da PF, de atribuição da PF, tá? Caso seja realmente indicado um superintendente, na verdade um diretor-geral, favorável ao presidente. Eu acredito, Ravel, que esse é realmente uma dúvida que passa na cabeça de todo mundo, mas eu tenho certeza que os colegas que serão nomeados serão competentes e defenderão, muito mais do que um presidente, defenderão as atribuições do cargo de delegado. Nós temos excepcionais colegas em Brasília que saberão, como poucos, tocar esse inquérito. Eu acredito nisso. A relação entre a PF e a BIM. Existe o CISBIM. É um sistema de inteligência em que todos os órgãos que detectarem ali informações relevantes de inteligência para o presidente da República encaminham para a BIM. E a PF é um desses órgãos. O trâmite das informações é bem esse. E aí a BIM recebendo essa informação, analisando e vendo que é de relevância, às vezes uma ameaça à vida do presidente da República, uma ameaça às instituições, ele encaminha à presidência da República. Esse é o fluxo correto das informações. Ô Lucas, a pergunta dele, Tânia, eu acho que é muito relevante, porque o presidente Bolsonaro algumas vezes falou, mas eu não posso pedir relatórios para a Polícia Federal. Eu vou explicar ao presidente. Presidente, o senhor pode, quando for relatórios de inteligência de Estado, não relatórios de inteligência de investigações policiais. Isso, Vossa Excelência não pode solicitar, porque o inquérito policial é sigiloso. Então, o presidente não pode perguntar, o ministro da Justiça, o diretor-geral, como é que está o inquérito 33/2020, aquele lá da Bahia? Como é que está aquele inquérito? Me conta. O presidente não tem acesso a esse tipo de informação. O inquérito é um procedimento inquisitorial e sigiloso. Isso está tanto no CPP quanto está na 12.850, a Lei de Organização Criminosa. Então, o que ele pode pedir são inteligências de Estado. Então, se a PF, por exemplo, ela sabe que está aumentando o fluxo migratório na fronteira, estão entrando mais venezuelanos no Brasil, isso é uma informação de Estado que o presidente pode ter acesso. Mas o presidente não pode requerer qualquer tipo de relatório à PF
como ele quis dizer na sexta que poderia, aí arrumaram um pouquinho o discurso dele, e essa semana ele, não, mas espera aí, tem uma lei que me dá autorização sim, e foi buscar as leis do Sistema Brasileiro de Inteligência, tá? Isso é manipulação de informação. Olha, eu estou vendo aqui no Instagram, o doutor Paiva, presidente da DPF, está assistindo, está acompanhando, mandou os parabéns para o doutor Bruno e ainda colocou aqui, o processo de escolha do diretor é... Papai, quer colocar outra música? Deixa eu só botar aqui, ó. A legislação deve ser modificada para previsão de mandato, escolha por lista e autonomias para a PF, com os controles. Aí. Doutor Paiva, não conheço pessoalmente, mas um grande abraço ao amigo. Espero conversar com Vossa Excelência em breve, tá? Fico à disposição da DPF aí. Essa é minha sexta live, viu, doutor Paiva? Em 6 dias é minha sexta live, todas sobre a autonomia da PF. E é um prazer sempre falar sobre o nosso órgão. A Marta aqui está perguntando para a gente, doutora Tânia, quão otimistas vocês estão para a concretização futura dessa autonomia? Ô, Marta, se não me restar nenhum otimismo, né, vai me restar o quê, minha amiga? Então, eu estou muito otimista. Então, quem conhecer deputados, senadores, mandem aí ó, no Instagram deles. Poxa, e aí, deputado, o que você acha da autonomia da PF? Porque todo mundo pensa, né, pô, o PF autônoma pode dar dor de cabeça para a gente, né? Então, poucas pessoas defendem deliberadamente a autonomia da PF. Então, eu queria que mais gente, especialmente políticos, se posicionassem, bota a cara. E aí, o que você acha da autonomia da Polícia Federal? Vamos perguntar para eles. Então, Marta, manda uma mensagem para o deputado que você votou. Tenho certeza que você deve se lembrar em quem você votou, né, Marta? Por favor, manda uma mensagem para ele. E aí, doutor, o que você acha aí da autonomia da PF? Eu sou favorável, eu não sou? Eu tenho feito isso com os deputados que eu votei nas últimas eleições, com os senadores que eu votei nas últimas eleições. Isso é ser cidadão, né? Isso é participar do jogo democrático. A Bianca está perguntando aí, doutora Tânia, fiquei com uma dúvida a respeito da previsão legal da autonomia da Polícia Federal. Ela existe ou não? Não. Não, ela tem que existir. A gente está aqui brigando e batalhando para que ela exista, viu, Bianca? Mas não existe, não. Então, quando alguém te fala, no governo do Lula, a PF era autônoma, você fala, não era autônoma, não. Não tinha nada de autonomia. Ela podia ter trabalhado de forma mais solta, mas não houve autonomia no papel. A Gislane pergunta aqui, doutora Tânia, existe a possibilidade do Valeixo retornar para o cargo de diretor-geral da PF? Acho que não tem nem clima, né? Acho que não, como é que você vai chefiar um órgão dessa envergadura se o presidente da República já te esculachou praticamente no cenário nacional? Eu não vejo a menor possibilidade. Você, doutora? Muito difícil, hein? Só se acontecesse uma mudança absurda de mentalidade que... O presidente renunciasse, né? De repente sofresse impeachment, voltasse, aí o Mourão convidasse, eu não sei. Vamos esperar o futuro aí, ver o que vai acontecer. Kézia. A Kézia aqui, acredito que a PF deveria ter autonomia orçamentária e poder escolher, sim, o seu diretor-geral, tal qual a MPF. É isso aí. O que a gente pode fazer para mudar isso é aprovar as propostas de emenda constitucional, né, doutora Tânia? Exatamente. Que também foram colocadas aí no slide. O Daniel faz uma pergunta boa aqui, bem política. Não seria uma incoerência manter o Ramagem na ABIN? O fato é, Daniel, que a ABIN ela tem muito menos atribuições do que a Polícia Federal, né? A ABIN é desse tamanho, se comparado com o tamanho da Polícia Federal e o grau de relevância. Sem nenhum demérito, a ABIN é uma questão de análise normativa. A Polícia Federal tem mais de 40 atribuições importantíssimas pela Constituição e pela lei infraconstitucional. A ABIN não tem metade dessas atribuições, né? A Eva aqui no estudo direito, mas está bem legal a importância. A emenda, viu, Eva, ela garante a autonomia, tanto para a Polícia Federal trabalhar em paz, quanto para o diretor-geral ser blindado com um mandato. Doutora Tânia, essa é para você, hein? Foi legítima, o Samuel Anderson, foi legítima a decisão do STF que barrou a nomeação do diretor? O que você acha? A expectativa é que ela seja confirmada pelo plenário? Essa questão é bem importante e eu devo dizer que dentro das discussões, né, no âmbito dos delegados da Polícia Federal, há opiniões as mais variadas, há uma fundamentação muito grande para essa decisão. O problema
aqui quem está falando é até difícil, né? A Tânia, pessoa física. O problema foram as declarações que o presidente deu. E isso até serviu de fundamento da decisão, falando sobre amizade e tal. Aí é que legitimou a decisão, né? Agora, ontem teve até uma discussão em vários grupos de professores do Brasil inteiro que eu participo, de professores, juristas, aquela discussão até onde vai o poder de intervenção do Poder Judiciário no Poder Executivo. Ao meu ver, eu sou da corrente que defende que andou bem o STF, foi coerente com seus próprios precedentes. Vale lembrar, o STF tinha barrado a posse da Cristiane Brasil, filha do Roberto Jefferson, como ministra do Trabalho no governo Temer. Tinha barrado anteriormente a nomeação do ex-presidente Lula, naquele áudio que o próprio Moro cometeu um erro, ao meu ver, e reconhecido por ele, de vazar o áudio do Lula e da Dilma, que deu aquele bordão, né? Tchau, querida, que foi aquela ligação, barraram também. E essa foi a terceira vez que o STF barra a nomeação de um ministro por desvio de finalidade. Alguns acham que é um ativismo extremado, outros, como eu, acreditam que o judiciário tem mesmo que fazer o controle quando há claro ou nítido desvio de finalidade. Eu acho que o plenário mantém a posição do Alexandre de Moraes. É como eu penso. Vamos ver aí como é que fica essa questão no futuro, tá? Alisson. O Alisson, quem vai colocar quem ele quiser lá, mas o que a PF vai fazer em relação a isso? A PF vai resistir a essa interferência? Resistir sempre. A Polícia Federal tem uma doutrina, viu, Alisson, muito bem consolidada de investigação, que é muito difícil um diretor-geral se queimar com toda a carreira policial federal, em especial com os delegados, querendo impor um novo jeito de trabalhar. A cultura da Polícia Federal é muito forte. O grande ativo que a Polícia Federal tem enquanto órgão são, efetivamente, ao meu ver, os seus servidores. E eu acho que, se houver uma intervenção clara, haverá, sim, bastante resistência, como houve, tá? Recentemente, na época do governo Temer. Vale lembrar isso aí também, tá bom? E ainda complementando, um problema que, por mais que entre uma pessoa de boa fé, bem intencionada, como a gente acreditava que era esse delegado que foi nomeado, depois ficou suspenso, o problema concreto e fático reside justamente no fato de que, quando um diretor assume, ele troca todos os cargos de comando. Então, imagina a hierarquia toda da Polícia Federal, os cargos de direção, coordenação, corregedoria, superintendentes em todos os estados. Isso aí dá mais de 100 cargos numa conta rápida. Então, você troca todo mundo, acaba trocando o efetivo que está trabalhando nas investigações, ou até em outros setores, porque trocou o chefe, ele quer colocar outra pessoa que é do time dele, ali, da equipe dele, que ele confia. Você troca praticamente todo mundo da Polícia Federal inteira, no país inteiro, e isso não acontece de maneira rápida. O nome dessas pessoas vai para a Casa Civil, podem vetar. Ah, não, esse aqui, ele é um pouco de esquerda, eu não quero, não autorizo. Esse aqui é de centro, não autorizo. Não, esse aqui não é tão à direita que nem eu gostaria, não autorizo também. Não, volta o nome aqui. Quem que é esse cara? Ah, levanta a ficha dele. Gente, isso aí pode levar de 6 meses a 1 ano. Você trava a Polícia Federal assim, ó. Então... Perfeito, concordo plenamente. Concretamente, é o que sempre acontece numa mudança brusca de direção geral. É por isso que essa ideia do mandato é tão importante. Ela é até uma ideia de segurança jurídica e estabilidade das investigações que estão em curso, né? Imagina agora, está precisando de 20 agentes numa operação que está acontecendo lá em Cuiabá. Poxa, o que a pessoa vai, pede os 20 agentes, o que a galera fala? Não, segura aí para a gente ver como é que vai ficar esse lance da direção geral, tem que ver como fica, não começa a operação agora não, segura mais um pouquinho. Isso impacta, gente, diretamente nos trabalhos que a gente tem que realizar lá na PF. Thiago Philipsen, né? Engraçado é que o presidente apontou como mais um motivo para a troca uma investigação em curso contra deputados próximos a ele. O inquérito no STF precisa evoluir, pois tem muita coisa a ser esclarecida. Teve até uma decisão também, né, de semana passada, do próprio Alexandre de Moraes, concedendo estabilidade aos delegados naturais de uma investigação. Ao meu ver, doutora Tânia, ali foi reconhecido pelo STF o princípio do delegado natural, estabelecendo a inamovibilidade daqueles grandes colegas, os 4 colegas
que estão tocando aquele inquérito das fake news e que, segundo alguns sites de imprensa, dizem que vão chegar perto, como o Thiago está lembrando aqui, de apoiadores do presidente. Isso aí, Eva, pergunta para o deputado que você votou. Sempre tem que perguntar. Perfeito. Por que a repercussão sobre a autonomia da PF está sendo muito maior agora? Na época do Lula já não havia autonomia? Não, Giancarlo, nunca houve essa autonomia. Está maior agora porque foi desvelado que houve uma tentativa, segundo as palavras do Sérgio Moro, de interferência na PF. E como o governo já vinha acumulando polêmicas, essa foi o estopim da crise e que fez sair, né, um dos ministros mais fortes do atual governo. Por isso que está se falando tanto agora em autonomia da PF, né, doutora Tânia? Exatamente, Fabrício. A deputada disse que a PF tem autonomia, que pode investigar o que quiser. Isso é verdade? Então, aí ela está misturando conceitos, né? Aqueles conceitos da regulamentação toda que tem, da condução do inquérito policial. Então, o inquérito, eu falo brincando, o inquérito não tem autonomia, ele não sai andando. Quem tem que ter autonomia é a Polícia Federal. O inquérito, ele tem a proteção processual, mas a Polícia Federal não tem proteção nenhuma. Tanto é que você pode trocar o diretor-geral, é a maior evidência de total ausência de autonomia do órgão. Comparem com a Defensoria Pública, com o próprio Ministério Público, que são órgãos que possuem autonomia. Perfeito, é isso aí. O projeto de lei orgânica da PF, o projetinho que não anda, né? Um negócio enrolado, antigo, muita disputa, pode contribuir para essa autonomia? Seria uma alternativa em relação à PEC? Eu acredito que não. Eu acredito que a lei orgânica ela não resolve o problema da autonomia. Ela vai ser uma lei federal e ela não vai resolver esse problema da autonomia. Eu acredito que, assim como a Defensoria e o Ministério Público, isso tem que estar na Constituição. Concorda, doutora Tânia? Concordo, tem que estar previsto na Constituição e, a partir dali, em seguida, vem uma lei orgânica, uma lei complementar. O Fabrício pergunta aqui da questão da lista tríplice, se pode contribuir para evitar. Com certeza contribui. Impedir as sessões de delegado para o Legislativo e Judiciário seria uma maneira de proteger a instituição, já que alguns deixam de usar o cargo como trampolim? Essa questão é bem delicada, viu, Fabrício? Ela é muito delicada, porque da mesma forma que é bom você ter delegados cedidos, porque fazem uma ponte, né? Ajudam a interlocução com o órgão. Tem muita gente que praticamente nunca trabalhou na PF, desde que tomou posse, já está cedido. Realmente, nesses casos, eu acho que há um certo abuso. Não sei como é que a doutora Tânia pensa. Eu acho que alguns postos chaves é muito interessante a gente ter delegados cedidos. Mas eu acho que, como toda questão, a gente tem que verificar se está havendo um certo abuso nessas sessões ou não. É como eu penso. Um dia eu pedi pela Lei de Acesso à Informação quantos delegados, agentes, etc., estavam cedidos. Era um número muito elevado, cerca de 100 pessoas. Acho que faria sentido delimitar, de repente, para as secretarias de segurança pública, alguns cargos dentro do próprio MJ, que tem pertinência temática, aí, como DRCI, Senasp, são funções importantes. Agora, outras sessões aí, fulano vai ajudar no INCRA, no INSS, aí realmente transforma o delegado ou agente, etc., num consultor ali dentro de uma salinha de um político. Muitas vezes até assim, tem um cedido que auxilia ali um deputado, até um deputado, de repente, que seja colega aí da polícia. Eu também acho que não é salutar. Eu acho que a polícia já tem uma falta enorme de gente para trabalhar nas investigações, não tem concurso com frequência, infelizmente. Inclusive, mandar um oi aí, se eventualmente os candidatos aí que vão para a academia ANP2 estejam assistindo os aprovados. Conta aí um pouco, conta a saga deles aí, doutor. Essa galera está esperando ver se é uma nomeação. Faltava uma semana para começar a academia deles, veio a pandemia e a academia que eles iam fazer foi suspensa, né? Foi suspensa. Mas eu desejo sorte. Aí tem vários ex-alunos entre esses que estão esperando e contem com a nossa empatia e com o nosso apoio aí. Tomara que o próximo diretor-geral compre essa briga de vocês e não deixe vocês de lado, porque nós precisamos de mais policiais no órgão. A lista tríplice com certeza seria importante, então falamos. Não seria interessante estender essa mesma autonomia à Polícia Civil? Falamos isso aqui, eu falei expressamente, eu acho super interessante. Para a Polícia Militar e para a PRF,
eu já acho um tanto quanto diferente pelo fato das funções que são exercidas. São funções que estão ligadas inerentemente a escolhas políticas de policiamento, de ostensividade, de prevenção, né? É diferente de investigação. Investigação é algo muito mais delicado e sensível do que polícia ostensiva. E eu defendo ainda que Polícia Militar e PRF não podem investigar, porque isso viola a Constituição, e quem está junto comigo é só o STF. A Júlia, é possível dizer que durante a gestão do Dr. Maurício Valeixo e o comando do Ministério pelo Dr. Moro, a Polícia Federal gozou de mais autonomia do que durante governos anteriores? Eu não tenho elementos para falar isso, não. Eu acho que a Polícia Federal foi tão atuante quanto em governos anteriores. Eu não faria essa gradação se foi mais ou se foi menos. Eu acho que houve uma manutenção do status da Polícia Federal. O que você pensa, doutora? Eu penso assim, houve um período do governo Temer e no final do governo Dilma que houve muita pressão em cima dos ministros da Justiça, muita troca de ministros, porque queriam que eles dessem uma acalmada na Polícia Federal, que estava tendo operação demais em cima de políticos. Principalmente a Lava Jato. Então, assim, talvez um pouco, claro, pela atuação de ambos, mas também pela fase em que eles atuaram, que estava mais tranquilo, início de governo. Então, tinha uma certa autonomia. Mas quando a gente pensa naquele caso do Rio de Janeiro, que tentaram trocar o superintendente, queriam escolher o superintendente de Pernambuco, foram várias pressões em cima do Dr. Valeixo. Aí, então, eu ouso dizer que não conseguiram ter muita autonomia, entre aspas. Bom, acho que para acabar aqui, né? Desculpa, Dani. Não, é que desde agosto, acho que essa autonomia, entre aspas, aí foi prejudicada. Ela está meio abalada, né? Desde que começaram alguns inquéritos aí que começaram a incomodar quem estava no poder. E isso é super comum na Polícia Federal, tá? A gente tem o condão mesmo de incomodar graças às nossas atribuições e às besteiras que alguns fazem pela vida fora aí. Uma política de concurso público regular é importante para a autonomia da PF? Fabrício, super importante. Acho que a gente deixou isso bem claro aqui. Você pode estrangular um órgão de várias maneiras e não fazer concurso. É uma das maneiras de você sucatear um órgão. Veja o que acontece com as polícias civis no Brasil inteiro, né? Tem estado aí, o Fabrício, eu coordeno um curso em Belo Horizonte que chama Supremo, que é a referência em preparação para delegado no Brasil inteiro, e tem estado que não tem concurso para delegado desde 2008. 12 anos sem concurso para delegado. Vocês têm noção do que é isso, gente? Um estado ficar 12 anos sem ter concurso para delegado, a carreira está totalmente destruída, totalmente deixada de lado, largada ao relento. E é lógico que a Polícia Civil desses estados não vai conseguir dar a resposta que a sociedade precisa e merece. Tá? Encontrei mais uma pergunta aqui, ó. Tem uma certa relação aqui. Fábio Prado, no Instagram. A nomeação do DG da PF pelo presidente é advinda de uma lei de 2014. Seria interessante adotarmos um modelo de indicação do cargo, talvez um projeto em conjunto com os demais poderes. Justamente a PEC do mandato do diretor-geral. Inclusive com sabatina, né, no Senado, como é feito com o diretor da BIM, como é feito com o Procurador-Geral da República, a gente também defende isso. Vamos sabatinar lá, dentro de uma ideia de sistema de freios e contrapesos. Eu acho excelente essa ideia também da gente poder ter sabatina. Ô, Guilherme, até para respeitar o horário aí, cara, a gente fica à vontade aqui, que você tinha pedido para ser 1 hora e a gente está chegando a essa 1 hora, né? Não, mas podem ficar à vontade para responder a todas as perguntas. Eu acho que já respondemos todas que tinha aqui no chat. Se alguém quiser fazer verbal aí. Então, se alguém quiser, eu vou mandar o link para o pessoal que precisa das horas complementares agora no chat. Um momento. Mas foi muito boa a discussão, gostei bastante. Anotei várias coisas aqui. Inclusive, aquela questão que o senhor falou no início, né, de como que seria melhor a escolha do diretor-geral da Polícia Federal, né, que talvez pudesse ter um mandato ou algo desse tipo, né. Não tinha pensado nessa hipótese. Achei muito interessante.
Show de bola. Bom, galera, eu vou até divulgar meu Instagram aqui no chat. Quem quiser me seguir lá, depois a gente trocar uma ideia, vou colocar aqui. Doutora Tânia, coloca o seu também, você é super bombada lá no Instagram também, ó. Dá um upgrade aí. O meu é @ZampierreBruno, quem quiser me seguir, tá bom, gente? A gente troca uma ideia lá, tô sempre polemizando, nunca correndo da polêmica, sempre tentando trazer um pouco de luz aí em alguns fatos que acontecem no nosso dia a dia. É isso aí, muito obrigada. Opa, pode falar. Agradecer a todo mundo que acompanhou, também quiser mandar dúvidas depois aqui no Instagram, o doutor Fabrício aí que trabalha com a gente lá na DPF São Paulo. Abraço, doutor Fabrício. O doutor Caio aqui, delegado. Luciana Eloy, esposa do doutor Eloy, lá de Varginha. Opa, gente boa. Só de Minas aí, prestigiando. Obrigada. Isso aí, pessoal. Um abraço aí. Bom, estamos à disposição aí. Obrigado aí pelo convite, pessoal da PUC Paraná. Quem sabe depois da pandemia a gente não vai presencialmente lá, né, doutora? Eu adoro Curitiba, ir lá no Santa Felicidade, comer uma massa, passar um frio, tomar um vinho, né? Ir na Arena da Baixada. Opa, e no claro. Estou à disposição aí, viu? Beleza. Obrigado, doutor e doutora, pela excelente palestra. Pelos comentários, a gente já vê que o pessoal gostou bastante. Até no WhatsApp, o pessoal está comentando bastante no grupo da gestão aqui. É um conteúdo muito rico, uma abordagem muito interessante, né? Que às vezes a gente na faculdade a gente não tem esse olhar de alguém que está lá dentro, está vivenciando o dia a dia. Então, eu agradeço em nome do CASP, né, toda a exposição de fatos que o senhor trouxe para a gente. Também agradeço a doutora pela brilhante palestra, agradeço a disponibilidade, né, por estar aqui com a gente. E agora, eu acho que se vocês quiserem comentar mais alguma coisa, ou não sei se já terminaram. Por mim está ok. Só quero agradecer aí o convite e fico à disposição. Doutora Tânia, prazer lhe rever, viu? Conte comigo, minha amiga. Prazer. Se quiser acompanhar notícias da ADPF, tem lá nas redes sociais da associação, né? ADPF, site também da adpf.org.br, que quiser ver como que é a carreira de delegado, também tem a página lá dentro da EADelta, tal, da associação, é só acompanhar ali, gente. Muito obrigada e boa noite. Boa aula para vocês que vão para aula. Boa aula. Doutor, tem o Henrique está perguntando se pode tirar mais uma dúvida. Aí, claro, fica à vontade, Henrique. Manda aí, cara. Eu abri o áudio aqui, boa noite a todos. Boa noite, Henrique, tudo bem? Tudo certo. Obrigado pela palestra aí, muito esclarecedora. E o doutor chegou a comentar uma questão referente à Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal, ela realizar investigações, né? Até eu já questionei alguns professores, né, da graduação, estou no 10º período me formando, né? Até já tive uma tentativa de estudo para fazer um artigo. No meu ponto de vista, eu já até verifiquei essa questão, às vezes a Polícia Militar, quando tem o trabalho de inteligência, ela acaba ferindo essa competência e entrando na competência da Polícia Judiciária, né, que seria a Polícia Civil e no âmbito da Polícia Federal. E bem como também eu já vi julgados a respeito da inconstitucionalidade circunstanciado quando a Polícia Militar ou a Polícia Rodoviária Federal ela realiza esse termo, né, que seria a competência da Polícia Judiciária. Então, eu queria saber, o doutor chegou a fazer um apontamento ali, eu queria saber um pouco mais o que o senhor acha dessa questão, se realmente é uma interferência indevida, né? Ô, Henrique, obrigado pela pergunta. Cara, a minha visão é muito clara e simples. Siga o programa delineado pelo Constituinte originário. As pessoas não seguem a Constituição e depois ficam por jogo de poder, briga de poder, querendo mudar a Constituição a todo momento. A gente falou aqui da PF. Você viu alguma hora a gente falando, a gente quer fazer a tarefa que é do Ministério Público, a gente quer fazer a tarefa que é da Polícia Rodoviária, a gente quer fazer a tarefa que é da Polícia Civil. Em nenhum momento você viu a gente falando isso. Por quê? Porque cada coisa no seu lugar. Então, Henrique, a Polícia Rodoviária Federal ela tem uma atribuição muito relevante, que é de prevenção de acidentes, prevenção de crimes em rodovias. E a Polícia Rodoviária tem que cumprir isso, salvando vidas.
A coisa mais importante que a gente tem num país é salvar a vida do cidadão. Então, quanto mais policial a gente tiver na estrada, melhor vai ser, maior é a fiscalização, os motoristas vão respeitar mais as normas de trânsito, os bandidos vão ter mais receio de passar pelas estradas federais. Agora, o que não dá é para você passar num posto da Polícia Rodoviária, quase não ter nenhum policial rodoviário ali na beira da estrada, fazendo o trabalho dele, e ter meia dúzia ajudando em investigações, que não é o trabalho deles. A Polícia Rodoviária já chegou a fazer interceptação telefônica, onde já se viu. Não é o papel dela. E esses inquéritos depois são todos anulados, porque a prova é nitidamente ilícita. O STF já falou isso um par de vezes. Mesma coisa a Polícia Militar. Pode ter uma atividade de P2, de polícia reservada? Claro que pode. Mas para quê? Para orientar a prevenção. Para orientar onde a Polícia Militar deve condensar o seu trabalho de ostensividade e prevenção. Agora, não dá para a Polícia Militar querer fazer o trabalho que é da Polícia Civil. Não dá para querer ficar lavrando termo circunstanciado de ocorrência, porque a Polícia Civil demora muito para receber. Então, vamos estruturar a Polícia Civil. Vamos parar de dar jeitinho brasileiro nas coisas, cada um no seu quadrado, fazendo bem sua atribuição e colaborando com o coleguinha da outra força. É assim que eu penso o sistema de segurança pública no Brasil. Além do que, tanto a Polícia Rodoviária como a Polícia Militar tem um papel importantíssimo de prevenir o crime, de estar presente nas ruas e levar esse criminoso que eventualmente seja preso, levar esse indivíduo para a delegacia, para que daí comece o inquérito policial. E, além disso, né, durante o governo anterior, durante o governo Temer, quando estava ministro Raul Jungmann, foi concebido ali o SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública, justamente objetivando integrar as polícias, as forças de segurança, guardas municipais. Agora, os agentes penitenciários agora estão dentro da Polícia Penal, né? A novidade aí do artigo 144. Então, essas forças de segurança elas têm que sempre se integrar. Aqui em São Paulo existe como fosse um centro integrado ali das polícias, que o objetivo é esse, é dividir informações. A Polícia Civil às vezes descobriu uma coisa, a Polícia Militar já avisa a Polícia Federal, e as bases de inteligência se comunicam, isso daí enseja vários trabalhos importantes. Mas tem que ter integração e cooperação, e nunca competição entre os órgãos. E a Constituição justamente dividiu ali aquele poder da Polícia Militar e da Polícia Civil, justamente para que não houvesse excesso, para que uma polícia, de certa forma, controlasse a outra, evitando abusos, né? Então, eu acredito que cada polícia tem sua importância, a gente vê a Polícia Rodoviária faz belíssimos trabalhos, mas tem que ser sempre dentro de sua atribuição. Concordo plenamente. Respondido, Henrique? Beleza, muito obrigado.